E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Vocês lembram que numa live semana passada eu falei que perdi um vídeo, um 6x1 Responde, que estava gravado prontinho, deu problema no cartão de memória? Pois é esse eu estou regravando agora e espero que esse dê tudo certo. Mas antes de partir para a primeira pergunta, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, né? Então fica sempre atento para você aproveitar as promoções que tem. Jogos de Champions League, final de semana com aposta grátis também. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Para isso basta você entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito até R$200 a Betfair dobra para você. Essa é uma oferta exclusiva para novos clientes, mas sempre tem algumas alternativas interessantes para quem já é cliente cadastrado também, tá? É só ficar atento aí e aproveitar as promoções, mas o que eu sempre gosto de lembrar, galera, a aposta esportiva tem que ser feita com responsabilidade para que você possa se divertir. Começa com a pergunta do Gustavo Vitor. Tirando Palmeiras e Flamengo, o restante dos times do Brasil tão mais equilibrados, Emerson? Gustavo, obrigado pela pergunta. Na minha opinião, sim, tá? Esses dois clubes se destacam primeiramente pela organização na parte financeira, né? Economicamente, são clubes que estão um patamar acima do resto. Eu diria, inclusive, que o Flamengo está alguns degraus acima do próprio Palmeiras, mas o Palmeiras, como tem um patrocinador importante, também tem um trabalho muito consistente com o Abel Ferreira e com um grupo de jogadores já há algumas temporadas, consegue estar sempre competindo, ganhando brasileiro, ganhou todos os títulos possíveis aí nos últimos anos. Tanto Palmeiras quanto Flamengo conseguiram isso. É claro que tem outros clubes que investem um pouco mais, né? O próprio rival Atlético Mineiro gasta bastante na montagem do time, teve um ano espetacular lá em 2021, quase ganhou tudo, ainda bem que o Palmeiras tirou eles da Libertadores, né? Pelo menos isso, mas enfim, é um time que também investe bastante, mas não consegue estar no mesmo patamar na questão da consistência. Você tem um Internacional, por exemplo, que tem investido muito, você tem o Grêmio também, que é um time que sempre gasta bastante, viveu um ano muito estranho, né? Que acabaram sendo rebaixados, voltaram aí e já brigaram no Brasileiro. O Fluminense, que ganhou a última Libertadores, é um time que também oscila muito. Então eu diria que Flamengo e Palmeiras estão sim acima do resto. O Cruzeiro está num patamar intermediário ali, né? É um time que, se as coisas encaixarem, pode brigar na parte de cima da tabela, até por uma vaga em Libertadores. Título eu acho meio fora de cogitação, né? Só se tudo desse muito certo, coisa que não tem acontecido na nossa história recente. E se as coisas não fluírem para o lado do Cruzeiro, a gente pode sim correr risco de rebaixamento, tá? Não são 2 rodadas do Campeonato Brasileiro que mudam isso pro bem ou pro mal. Então acho que a gente tem que ter calma, tem que ter paciência aí com esse processo de reconstrução do Cruzeiro, e eu sei que essa palavra tá batida, porque falaram em reconstrução na época do Sérgio, aí depois na SAF, ninguém aguenta mais esse papo de reconstrução, mas infelizmente o Cruzeiro não vai ser um protagonista do futebol brasileiro do dia pra noite, depois de tudo que fizeram com ele, né? Especialmente naquela época, Wagner e Tair Machado ali, que o clube foi ferido de morte. Então aquilo ali vale pra gente raciocinar? Vale. Não vale para a diretoria atual usar como desculpa, né, a cada fracasso que o Cruzeiro tiver. Ah, mas a gente pegou o time na merda. Vocês sabiam como estava o time na época que pegaram, eles não podem usar isso como desculpa. Mas a gente que é torcedor, que ama o Cruzeiro, amava antes da SAF, vai continuar amando depois da SAF, se o Ronaldo vender um dia também vai amar, isso a gente tem que entender. Nós precisamos de um Cruzeiro forte sempre, não de um Cruzeiro muito forte hoje, que depois ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então por isso que eu acho que tem aspectos positivos nesse crescimento sustentável que é proposto pela atual diretoria, ainda que eles errem bastante na gestão de futebol principalmente. O Pedro Trindade pergunta: você acha que o Cruzeiro hoje tem uma política de gestão de futebol ou só contratam quem o técnico pede e deixa a gestão na mão do mesmo? Pois vimos que na temporada passada as contratações de início de ano não foram pedidos do Pessolano e no fim quase deu ruim. Pedro, obrigado pela pergunta. Só para deixar bem claro, esse questionamento foi feito antes do turbilhão que aconteceu no Cruzeiro.
Cruzeiro, né? De perda de estadual, de demissão de Larcamonte, chegada do Seabra, enfim. Então a pergunta do Pedro, ela fazia muito sentido naquele contexto e acaba fazendo nesse novo contexto também, porque a gente já tem mais elementos para avaliar. A diretoria do Cruzeiro mostrou que eles não têm nenhuma convicção no projeto de futebol, porque o que dava a entender pelos reforços que foram trazidos era sim que o Cruzeiro estava dando um pouco mais de liberdade para o técnico, para que ele pudesse pensar esses reforços, contratar jogadores que ele conhecesse, ou pelo menos de um mercado que ele conheça mais, porque a América do Norte era um cenário que o Cruzeiro não buscava ninguém. Trouxe o técnico, aí veio o Dineno, o próprio Romero, que já era conhecido, estava por lá também. Enfim, o Cruzeiro mudou um pouco o perfil de reforços, dava a entender que o Larcamonte tinha mais força para indicar atletas do que Pessolano, Pipa ou qualquer outro técnico que a gente teve. Zé Ricardo e Paulo Autuori não indicaram ninguém, tá? Então era isso que dava a entender. Quando mandaram o Larcamont embora e o Pedro Martins veio com aquele papinho que mesmo se fosse campeão, o técnico seria mudado, o que é claramente uma mentira, depois daquilo ali a situação ficou um pouco mais, digamos assim, insegura para nós torcedores, porque a gente viu que o que importa é o resultado, se o resultado não vier, vão mandar um técnico embora. E a diretoria diz que quer fazer parte do processo. Então agora o Fernando Seabra é um cara que diz que tem 100% de autonomia e disse também que ele vai ouvir pessoas, né? Que é ele que toma a decisão na parte técnica, né, escalação que a gente entende, mas a gente sabe que o Fernando Seabra não deve ter aí uma grande ingerência no poder de indicar ou contratar jogadores na próxima janela de transferências, tá? Isso aí é líquido e certo que não vai acontecer, até porque o Seabra está começando agora o seu trabalho no Cruzeiro e eu espero que seja muito bem sucedido. Então eu acho assim que a melhor forma de responder a sua pergunta é ver o que a diretoria fez recentemente, né? Parecia que estavam indo num caminho de dar mais poder para o técnico, como perdeu o estadual, voltou tudo atrás e trouxeram o Seabra, que é um cara que já está muito mais integrado com as ideias da diretoria, né? Que trabalhou 2 anos no Sub-20 do Cruzeiro, sabe como pensam os integrantes da SAF e eu acredito que ele vai trabalhar dentro dessa estrutura. Tomara que seja bem sucedido, que a gente consiga as vitórias, faça um belo campeonato brasileiro e se recupere na Sul-Americana também. A gente precisa passar pro mata-mata pelo menos. O Gabriel Borges pergunta: você acha que se as gestões anteriores do Cruzeiro, de 90 para cá, fossem mais responsáveis, o Cruzeiro teria menos títulos importantes do que tem hoje? Gabriel, obrigado pela pergunta, abraço para você também. Eu acho que a gente sempre deve fazer uma ressalva, que você pegou de 90 para cá, que basicamente é um período muito marcado pela família Perrella, né? E aí eu sempre gosto de dizer que existem pelo menos 2 estágios no trabalho dos Perrella no Cruzeiro, porque a época dos anos 90 até o início dos anos 2000, eles trabalhavam de acordo com o orçamento do Cruzeiro. O Cruzeiro não era um clube endividado que fazia loucura, muito pelo contrário, o Cruzeiro era referência de boa gestão. Nos anos finais da família Perrella, isso se perdeu. Tanto que quando eles entregaram o clube, em 2011, entregaram quase rebaixado, né? A gente se salva com 6-1 na última rodada. Foi o último ato que não salva um ano muito bizarro que a gente viveu ali, né? Com venda de um monte de jogador no meio do ano para cobrir buracos financeiros que no final das contas não foram cobertos, porque eles entregaram o Cruzeiro naquela situação, devendo salário, inclusive, né? O Gilvan, que assumiu depois, o primeiro ano foi para consertar cagadas de gestões anteriores. E a própria gestão do Gilvan começa bem e depois vira um lixo. Isso é meio que uma tônica das gestões do Cruzeiro. Tem momentos bons e tem momentos muito ruins. Agora o que você fala da questão dos títulos. Eu acho que as coisas que o Cruzeiro conquistou, especialmente na década de 90 até o Brasileiro de 2003, essas aí, cara, elas não foram conquistadas de maneira irresponsável não, tá? E eu acho que o Cruzeiro teve uma gestão financeira ok, a coisa estava funcionando e ganhou os títulos com todos os méritos sem nenhum questionamento. Campeonatos brasileiros de 13 e 14 também, o balanço do Cruzeiro até então era positivo, a dívida do clube existia, como todo clube brasileiro trabalha com dívida, mas eram dívidas equacionadas. O problema do Cruzeiro, de fato, assim, o mais grave, né, teve esse período final dos Perrellas que estavam atrasando salário e depois com o Gilvan, isso também aconteceu em determinado momento, né, a partir ali de 2015, quando eles acharam que entendiam muito de futebol e mostraram que não entendiam porra nenhuma, né, quando o Alexandre Matos, que gastou muito dinheiro do Cruzeiro, deixa o clube, o Gilvan assume e fala, não, eu vou tomar conta com meu amigo Beneci, Valdir Barbosa, e assim, foi um desastre o que aconteceu a partir dali, e aí começaram a contratar diretores cada vez mais bizarros. Teve gente que ficou pouquíssimo tempo no clube, tipo um Isaías Tinoco, por exemplo, né? E ali na reta final do Gilvan a gente já via o Cruzeiro com uma situação financeira
mais complicada, mas ainda contornável, né? O Cruzeiro ainda tinha uma dívida que era próxima à arrecadação anual do clube. Aí quando chegou Wagner e Tair Machado foi a completa destruição. Então se a gente tiver que falar de algum título que o Cruzeiro conquistou e que financeiramente tem algum questionamento, alguma loucura, a gente pode falar da Copa do Brasil de 2018, porque a Copa do Brasil de 2017 ela não foi conquistada na base da loucura de gastos acima do permitido. O Cruzeiro estava operando bem dentro daquilo que a maioria dos clubes brasileiros opera, o que não é o ideal, mas é o que quase todo mundo fazia e continua fazendo. Tá? No caso do Cruzeiro agora tem uma gestão financeiramente melhor do que a média dos clubes brasileiros. Então eu acho que o único título do Cruzeiro que pode ser contestado de alguma forma por um doping financeiro, digamos assim, é a Copa do Brasil de 2018. Até 2017 o Cruzeiro trabalhava de uma forma minimamente responsável, tá? Não era ótimo, não era uma boa gestão, o clube errava muito mais do que acertava, mas ainda as coisas funcionavam de uma forma razoável. O Ricardo Laiso pergunta: dos jogadores que sabemos que o Cruzeiro chegou a sondar ou negociar, como Alário, Fernando e Douglas Costa, quais estão bem e poderiam estar rendendo aqui e quais podemos agradecer a Deus por não terem vindo? Ricardo, obrigado pela pergunta. É um questionamento muito interessante, né? Agora já dá pra gente pelo menos falar mais ou menos como tá sendo o início desses atletas nos seus novos clubes. Como teve muita especulação, eu vou focar apenas nos 3 nomes que você sugeriu, tá? Começando aí pelo Fernando, né? O volante que veio primeiramente pro Vila Nova de Goiás, né? E teve um caso espetacular. E é resenha, tá, gente? Que ele chegou ao Vila, jogou 6 partidas por lá, saiu do Vila Nova e foi pro Internacional, né? A resenha é que ele, o Fernando não se adaptou à própria família, né? Porque ele veio jogar no Vila Nova para ficar mais próximo dos familiares que estavam vivendo uma situação complicada ali. Enfim, a situação lá foi resolvida e depois ele se transferiu pro Internacional. Esse é um jogador que eu, de certa forma, lamento ele ter ido pro Inter e não ter vindo pro Cruzeiro, porque acho que o Fernando ajudaria bastante, né? Um cara que poderia ser esse primeiro volante para dar mais segurança ali, às vezes jogar junto com o Romero, às vezes na vaga. O Fernando pode jogar como zagueiro também. É um jogador que eu queria que o Cruzeiro tivesse trazido, né? Infelizmente não deu certo. Paciência. No caso do Alário, que também foi pro Internacional, ele fez alguns golzinhos lá no Colorado, né? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, são 15 partidas e 3 gols marcados. Convenhamos que não são números muito relevantes, o Alário se recuperou da lesão que tinha sofrido lá na Alemanha, e eu acho que é um atacante que tem alguma qualidade, ele poderia ser útil ao Cruzeiro, mas o Alário eu não acho que ele seja um jogador espetacular para valer o custo-benefício, porque o salário dele é muito alto e o Inter pagou uma grana importante para tirá-lo do futebol alemão também, tá? Então é um jogador que ainda que tenha alguns bons momentos no Internacional, né, não é alguém que eu acho que vale a pena. De certa forma, acho que foi um livramento. Ele pode fazer 100 gols agora no Internacional? Pode, mas assim, não é um jogador que eu acho que vale o custo-benefício. Esse é o grande ponto, é a grande chave para mim, tem que ser analisar o quanto o cara custa para aquilo que ele entrega. E com relação ao Douglas Costa, tá lá no Fluminense, tem 10 partidas, não fez gol, deu uma assistência. Esse aí eu não achava uma boa contratação, falei isso na época da especulação e fico feliz que ele não tenha vindo para o Cruzeiro. Acho que não vale a pena mesmo. Tá lá no Fluminense, ele não jogou 90 minutos, quase nenhuma oportunidade, porque é um jogador que tem um histórico de problemas físicos, um histórico de problemas extracampo também, né? Parece ser uma bela mala sem alça, mas enfim, o Douglas Costa é um jogador que eu não queria no Cruzeiro. Que bom que não veio, tá? E até agora não brilhou com a camisa do tricolor das Laranjeiras. Edilon Júnior pergunta: o que você acha sobre as torcidas organizadas de forma geral? Você acha que eles mais atrapalham do que ajudam? Por exemplo, no Palmeiras vemos a Mancha Verde reclamando da Crefisa, sendo que eles ganharam tudo depois que ela chegou. Edilon, obrigado pela pergunta. Eu acho muito importante só pontuar um detalhe que você falou aí do Palmeiras, Crefisa, essa relação com torcidas organizadas, que assim como aconteceu no Cruzeiro, ela é uma relação que às vezes se mistura, né? E tipo assim, diretoria e organizadas trabalham junto, aí oferece um benefício, depois quando tira, dá briga, tá? No caso do Palmeiras, a tia Leila, na época de patrocinador, acho que ela ainda não era presidente do Palmeiras, ela ajudava bastante, inclusive, questão de
carnaval de torcida organizada, patrocinava lá a Mancha Verde, então havia ali uma certa relação de tipo, pô, a Leila é muito legal. Quando ela virou presidente, e aí aquele negócio, você deixa de ser pedra e vira vidraça, né? Porque quando as coisas dão errado, a diretoria toma porrada também. De certa forma, isso aí foi cortado, ou pelo menos reduzido. Então, a partir daí, tiveram muitos atritos entre a organizada e a diretoria do clube, tá? Então é só a gente colocar isso em perspectiva, que o problema não é o pessoal briga com a Leila mesmo ganhando tudo. Tem outras vantagens que os caras tinham antes, que eles não têm agora, e por isso eles brigam. E a gente viu isso acontecer no Cruzeiro também. Agora, quando você me pergunta se torcida organizada mais atrapalha do que ajuda, depende. Depende muito de como a diretoria permite ou não, né? Que tipo de abertura as torcidas organizadas têm no clube. Torcida organizada, na minha opinião, tem que ganhar ingresso para ir em jogo, especialmente em jogo em casa? Não. Torcida organizada não tem que ter esse tipo de benefício. Em jogos fora de casa, dependendo das circunstâncias, eu acho que a diretoria poderia ajudar, como sempre ajudou, né? A questão de ônibus, de transporte e tudo mais. Acho que isso é uma coisa relevante que pode ser discutida, ainda que a gente saiba. O Cruzeiro tem torcida no Brasil todo, no mundo espalhada também, mas é inegável que a torcida organizada também tem o seu valor, especialmente quando a gente pensa na participação no jogo, né? Em puxar músicas, por exemplo, em fazer festa no estádio. A torcida organizada tem uma relevância muito grande. Só que aí tem um outro detalhe que eu gostaria de já aproveitar para fazer uma reclamação. Algumas músicas que são puxadas pela torcida organizada, elas só servem para matar o estádio, tá? No caso da torcida do Cruzeiro, por exemplo, vem pra máfia azul roubar. Eu nunca vi o time do Cruzeiro melhorar ou fazer gol quando canta essa música. Muito pelo contrário, você mata a onda do estádio ali, sabe? E quando a torcida organizada ela tá mais disposta a cantar pra ela do que pro time, aí ela não ajuda em nada, né? Então eu acho que as organizadas, falei da Máfia Azul, mas falo de todas elas, que estão no estádio para cantar pelo Cruzeiro, elas podem ajudar muito a fazer o ambiente melhorar e aquele chamado torcedor comum se envolver mais, cantar mais. A torcida do Cruzeiro faz espetáculos maravilhosos quando ela tá focada, engajada, junta. Quando tá cada um por si, aí, irmão, a gente vira uma torcida comum como a de qualquer outro clube. Então eu acabei respondendo sem responder, né? A organizada mais ajuda ou mais atrapalha? Depende, tá? Depende do momento, depende da forma como essa organizada tem ou não benefícios do clube, tá? Eu acho que a questão de ingressos deve ser revista e eu desconfio muito, porque é impressionante como todo jogo do Cruzeiro no Mineirão tem gente que vende ingressos, sempre tem muitos ingressos na mão, né? Assim, é impossível a gente não achar que tem alguma coisa errada, algum favorecimento de A ou B. Mas eu não faço parte dessa galera que acha que torcida organizada não ajuda em nada, que tem que acabar, que é tudo bandido. Muito pelo contrário, porque eu sei que não é, tá? Inclusive, parte do meu TCC na época lá de formação em jornalismo foi feito sobre torcida organizada e tem inúmeros estudos mostrando, galera, o percentual de torcedores que briga, que comete crime e tudo mais, ele é muito pequeno mesmo dentro da torcida organizada, tá? A grande maioria das pessoas realmente torce pelo clube, tá? A questão é que a gente sempre se apega aos exemplos mais negativos, né? E tem algumas ações positivas que torcidas organizadas fazem também, ajudando famílias. Eu lembro que na época de pandemia teve uma série de ações interessantes que foram feitas. Então, cara, como tudo na vida, tem aspecto bom e tem aspecto ruim. Não acho que tem que acabar, mas o clube ficar oferecendo todo tipo de benefício e tendo relação promíscua com torcida organizada, como a gente viu há alguns anos atrás, isso é uma coisa que eu acho que não pode acontecer. O Ettore Mazzini pergunta: o que você pensa sobre a atualização do escudo do time, tipo o que aconteceu com o Atlético Paranaense? Ettore, obrigado pela pergunta, espero que eu tenha falado seu nome certo, um abraço aí, obrigado pela força. Cara, eu acho que não tem nada que mudar o escudo do Cruzeiro, tá? Primeiramente porque o escudo do Cruzeiro, da forma como ele é atualmente, né, e há alguns anos foi retirada a coroa. O escudo lá, o redondo ali e tal, o Cruzeiro Esporte Clube, ele é perfeito, espetacular da forma que é muito fácil aplicar em qualquer produto oficial, né, esse escudo redondo. Então assim, acho que não tem realmente nenhum problema no escudo do Cruzeiro. E a aplicação que é feita na camisa de jogo, tipo essa daqui, das 5 estrelinhas soltas e tudo mais, isso aqui é minimalista, é inteligentíssimo, é elegante, é bonito. Tipo, é perfeito esse escudo aqui, cara. Não tem que mudar nada, não tem o que mexer. No caso do Atlético Paranaense, eles fizeram uma mudança que eu até acho um pouco
questionável, eu não vi ficar bonito assim, né? A Juventus também mudou o escudo lá na Itália, né? Botou aquele J ali, e normalmente é para quê? Fortalecimento de marca, para que você possa bater o olho e falar, ok, esse J aqui é a Juventus, esse escudo aqui é do Atlético Paranaense. No caso do Cruzeiro, a gente já tem um escudo pronto, cara. Tá no céu, inclusive, né? Essa parada aqui. Então, assim, acho que não tem que mudar nada, o escudo do Cruzeiro já é espetacular. Eu respondi sobre isso numa live, eu não sei se foi perguntado por você ou outra pessoa, mas por mim, e acho que é uma opinião da maioria, o escudo do Cruzeiro já é espetacular da forma que é. E acho muito legal essa questão de ter o escudo, né, digamos assim, oficial, né, o escudo que é aplicado em outros produtos, e a gente ter a camisa só com as 5 estrelas soltas, porque de certa forma a camisa toda vira o escudo. Eu não sei se faz sentido isso que eu acabei de falar, mas enfim, você ter as 5 estrelas branquinhas na camisa azul assim, mano, eu acho que é maravilhoso e é uma identidade visual inigualável, cara. Eu acho que é sensacional o escudo do Cruzeiro, eu não mexeria em nada. Matheus Silva pergunta: Kleber e Dagoberto são caras chatíssimos e falam muito mais do que fizeram. Pra você, quem é mais superestimado pela torcida e quem jogou mais pelo Cruzeiro, na sua opinião? Matheus, obrigado pela pergunta. Por incrível que pareça, eu compartilho desse seu bode para esses dois atletas, tá? Também acho que Dagoberto e Kleber são jogadores super valorizados, né? E que hoje aparecem aí, ai, que relevância. Enfim, são jogadores que ajudaram dentro ali do seu momento, mas eu também não tenho assim essa idolatria, não. São caras aí que passaram. No caso do Dagoberto, ganhou títulos pelo Cruzeiro, né? 2 campeonatos brasileiros, 1 campeonato mineiro, foi muito importante em 2013 e 2014, mas os números do Dagoberto não são tão relevantes assim. Foram 81 jogos com a camisa do Cruzeiro e 23 gols marcados, né? São bons números quando a gente considera esses atacantes de hoje que não conseguem fazer 10 gols no ano, mas o Dagoberto não foi nada espetacular. É que teve momentos muito marcantes, né? Tipo o gol dele na estreia, naquele clássico contra o Atlético, que foi realmente muito da hora. Mas o Dagoberto era um jogador problemático, chato pra cacete, arrumou problema quando ficou no banco, por isso que não ficou no Cruzeiro pra 2015. Enfim, é um jogador que depois rodou por outros clubes, teve um final de carreira meio estranho, né? E aí foi reaparecer no Londrina, lá numa Série B, onde jogou muito bem, fez uma porrada de gol, depois parou. O Dagoberto teve uma carreira muito vitoriosa, né? Atlético Paranaense, São Paulo, no Inter teve uma breve passagem também. Enfim, o Dagoberto foi um jogador maior que o Kleber na carreira. No Cruzeiro, né, ele também acho que o Dagoberto foi maior que o Kleber pela questão dos títulos conquistados. Eu acho que o que marca um jogador é título. E sobre Kleber Gladiador, os números no Cruzeiro são muito interessantes, né? Foram 61 jogos e 38 gols, né? O aproveitamento do Kleber ali foi muito bom. Mas foi um jogador com uma série de polêmicas, né? Quem não lembra lá do Kleber, tô lesionado, aí vai jogar pelada lá com a mancha verde, torcida organizada do Palmeiras. Aquilo ali pegou muito mal, aí o Cruzeiro perde o jogo pro Palmeiras, inclusive, né? E depois o Kleber tem a lesão, aí volta de forma épica fazendo aquele gol contra o Santos na Vila, que levou o Cruzeiro para a Libertadores do ano seguinte. Enfim, o Kleber viveu uma relação curta no Cruzeiro, foi 1 ano e meio aproximadamente ali, um monte de expulsão, era um jogador meio maluco, né? Mas que fez muito gol, teve um momento bom ali no Cruzeiro, mas no momento que a gente mais precisou dele, a final da Libertadores, peidou na farofa, né? Perdeu aquele gol inacreditável contra o Estudiantes. Então, assim, quem que eu acho que é maior na história do Cruzeiro? O Dagoberto, ainda que o Kleber individualmente tenha jogado melhor, porque o Dagoberto fez parte de um coletivo que funcionou e o desempenho coletivo sempre vai ser mais importante que o individual. E na carreira também acho que o Dagoberto foi bem maior que o Kleber. O Kleber teve ali um início lá no São Paulo com alguns bons momentos, aí passou um tempo na Ucrânia, veio para o Cruzeiro na troca do Guilherme, né? O Guilherme foi vendido para o Dinamo de Kiev, o Kleber veio de contrapeso ali. Ele tinha passado pelo Palmeiras com algum sucesso, no Cruzeiro foi o melhor momento da carreira do Kleber, foi onde ele mais meteu gol assim. Depois teve alguns anos legais no Palmeiras, mas nem tanto, muita briga lá também. Foi pro Grêmio, enfim, Kleber Gladiador teve uma carreira atribulada, né? Não foi tão vitorioso quanto o Dagoberto, mas eu confesso que dos dois, o jogador que eu tenho uma camisa até hoje aqui é do Kleber, a camisa de 2009, número 30, né? Que é o número que ele utilizava nos jogos de Campeonato Brasileiro, né? Porque na Libertadores só ia até o 25 na época, então ele tinha que mudar de número. Então eu tenho uma camisa de Kleber Gladiador, não vou pegar ela porque eu não sei onde é que ela tá, mas ela tá em algum lugar na gaveta ali, e enfim, é um jogador que eu não tenho esse apreço todo não, eu peguei um pouco de bode do Kleber aí pela série de forçadas de barra também, né? Depois, querer parecer cruzeirense quando a gente sabe que não é,
não me pega, sabe? A forma como ele saiu do Cruzeiro e tudo, enfim. E o Dagoberto, mesmo na época boa dele, ele era bem chatinho também, tá? Então não são jogadores que eu sou fã, embora reconheça que foram importantes e ajudaram o Cruzeiro dentro aí de suas escolhas. Mas se tiver que escolher um, então, Dagoberto sob protesto de mim mesmo. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos propostos e também para deixar o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!